Você está ouvindo Em Segundo Plano, conteúdo feito para ser ouvido, não assistido. Este episódio foi pensado para acompanhar seu foco, enquanto você estuda, trabalha ou reflete. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, que domina completamente as nossas vidas, né? Mas que a gente raramente encara de frente com a devida estranheza: o dinheiro. E a nossa fonte é um ensaio fabuloso, meio anárquico até, do Henry Miller, o autor de Trópico de Câncer. O texto se chama Dinheiro e Como Ele Chega a Esse Estado. E a nossa missão aqui é tentar desvendar essa visão que ele tem, que trata o dinheiro não como economia, sabe? Mas como uma questão de psicologia, quase uma neurose coletiva. E o mais curioso é o ponto de partida disso tudo. Foi um simples cartão postal que o Miller recebeu em 1935, do poeta Ezra Pound. E a pergunta parecia banal: você já pensou a sério sobre o dinheiro? A resposta do Miller foi: bom, foi esse ensaio inteiro. E é super importante, né? Para a gente entender de onde o Miller está falando. Vale a pena a gente situar a época. O contexto. Real. Ou seja, são dois momentos assim de colapso econômico, de desconfiança total nas instituições, e isso dá uma força tremenda para a perspectiva dele, que é, ao mesmo tempo, divertida e imortalmente séria. Totalmente. E é bom frisar uma coisa: quem está esperando uma aula de finanças pode esquecer. O que a gente tem aqui é uma investigação do simbolismo do dinheiro, de como a nossa relação com ele revela nossos medos, nossos desejos e, na visão do Miller, as nossas doenças mais profundas. Exato. Bom, vamos começar pelo começo, que no caso do Miller já é quase um enigma filosófico. Ele abre com uma ideia que parece até uma piada. Ele diz: o dinheiro é dinheiro. Uma tautologia. Sim, um axioma. Ele fala que tentar explicar a origem do poder do dinheiro é tão inútil quanto, sei lá, tentar explicar a causa da evolução. É algo que simplesmente é. Mas, logo em seguida, ele lança a bomba. Ele escreve, e eu vou citar aqui: em um sentido profundo, pode-se dizer que o dinheiro se assemelha a Deus Todo-Poderoso. Isso me soa quase como uma blasfêmia, sabe? Um recurso de escritor para chocar. Será que é pra gente levar a sério essa comparação? Olha, eu acho que é para levar totalmente a sério. Mas não no sentido literal, claro. Certo. O fascinante aqui é como ele usa essa comparação para desmascarar a natureza do dinheiro. Ao dizer que dinheiro é dinheiro, ele está apontando que o dinheiro em si não é nada. Uma nota é um pedaço de papel, né? Um número na tela é só um pulso elétrico. O poder não está no objeto, está na nossa fé. Na nossa crença coletiva. Exato. Uma fé coletiva e inquestionável nele. E é aí que a analogia com Deus se torna perfeita. O dinheiro é uma força invisível, onipresente, que dita as regras do nosso mundo. A gente organiza nossa vida, nossos sonhos, nossos dias, tudo em função dele. A gente deposita uma fé quase religiosa de que aquela nota de R$ 100 vai ser aceita na padaria amanhã, entende? A gente não questiona. Não questiona o sistema, a gente apenas crê. É uma divindade secular. Entendi. Então não é sobre a existência de um ser supremo, mas sobre a estrutura da fé em si? Nós acreditamos no valor do dinheiro da mesma forma que um fiel acredita na existência de Deus, sem precisar de prova material o tempo todo. E é essa fé que sustenta o sistema inteiro. Exatamente. Se um dia a gente acordasse e todo mundo decidisse que o dinheiro não vale mais nada, ele não valeria. Não valeria. A força dele é puramente psicológica. E social. E é quando essa fé se transforma em obsessão que, para o Miller, a coisa começa a ficar perigosa. A doença se instala. Ele via a sociedade ao redor dele, na Grande Depressão, completamente paralisada por essa fé que estava abalada e, ao mesmo tempo, mais obcecada do que nunca por aquele dinheiro que estava sumindo. E essa ideia de doença, nossa, é a ponte perfeita para o próximo ponto dele, que é talvez a metáfora mais poderosa de todo o ensaio. Ele vai buscar uma imagem na arboricultura, o estudo das árvores. É simplesmente genial. Ele fala da podridão branca do cerne.
É uma imagem muito forte. Muito. A imagem que ele pinta é de uma árvore que, por fora, tá linda, frondosa, sabe, parece o retrato da saúde. Mas por dentro, invisível a olho nu, um fungo tá devorando o núcleo dela, deixando-a oca. E ele diz que é exatamente isso que a obsessão pelo dinheiro faz com a alma humana e com a sociedade. É uma imagem devastadora, né? E ele não para por aí. Ele pega essa metáfora e aplica ela direto no sistema financeiro da época dele. Ele diz que a inflação é o primeiro sintoma visível dessa doença interna. É o galho que de repente seca e cai. Uhum. E o comportamento dos governos, dos bancos centrais, que na época acumulavam ouro desesperadamente, movendo de um cofre para o outro entre países, para ele isso era um tratamento inútil. Era como passar uma tinta bonita no tronco de uma árvore que já está morta por dentro. Nossa! Eles estavam tratando o sintoma, a moeda fraca, sem entender que a doença era a própria estrutura de valores da sociedade. Então a grande sacada aqui não é só que a obsessão por dinheiro é ruim, é que ela é uma doença invisível. A sociedade pode parecer próspera por fora, cheia de crescimento, mas Está completamente oca por dentro. Exato. É um alerta para não confundir indicadores econômicos com bem-estar real. Hoje a gente fala muito nisso, né? O PIB cresce, mas a saúde mental da população piora, a desigualdade aumenta, a árvore parece forte, mas o cerne está podre. Exatamente. Ele estava diagnosticando, lá nos anos 30, algo que hoje é um debate central. A ironia que ele aponta é que o próprio remédio que se propunha acumular mais riqueza, mais ouro, era na verdade um sintoma da doença. O remédio era a doença. Era. Revelava o pânico, a falta de confiança, a necessidade de se agarrar a algo tangível, porque a fé no sistema abstrato estava ruindo. É um ciclo vicioso. A doença causa medo e o medo aprofunda a doença. Ele via a civilização ocidental como essa grande árvore oca, prestes a desabar ao primeiro vento mais forte. Que, no caso, Foi a Segunda Guerra Mundial. e essa doença da alma, essa podridão, ele parece traçar a origem dela num ponto bem específico. Ele conecta dinheiro com pecado e culpa, uma ideia que vem lá de trás da palavra dívida. Ele até cita o economista David Ricardo, que dizia de forma bem seca: uma dívida é liquidada pela entrega de dinheiro. Ou seja, o dinheiro se torna uma ferramenta para se livrar da culpa, do pecado e de dever algo. Mas o mais surpreendente é para onde ele aponta o dedo. O culpado pela perda de realidade do dinheiro, segundo Miller, foi a invenção da contabilidade de partidas dobradas, lá no Renascimento. Parece uma acusação meio estranha, não? Parece estranhíssima à primeira vista, mas faz todo sentido na lógica dele. Antes da contabilidade moderna, dinheiro era uma coisa física. Eram moedas de ouro, de prata. Tinha peso, sabe? Ocupava espaço. A riqueza era concreta. Concreta. O que a contabilidade de partidas dobradas fez, segundo Miller, foi genial e terrível ao mesmo tempo. Ela permitiu que a riqueza fosse representada por números num livro. O dinheiro deixou de ser o ouro no cofre para se tornar um símbolo abstrato de riqueza. Ele se descolou da realidade física dele. E essa abstração, para ele, foi o pecado original da economia moderna. E é impressionante o quão visionário ele foi. Ele escreveu isso em 1936 e a crítica dele parece que foi escrita ontem à noite. Se ele achava a contabilidade em livros um problema, o que ele diria hoje dos nossos cartões de crédito, do Pix, das criptomoedas? O dinheiro virou pura informação. Ele provavelmente diria que a gente chegou no estágio final da doença da abstração. Pensa bem, quando você paga algo aproximando o celular, não tem atrito? Não tem. Mágica. E essa distância psicológica que a tecnologia cria torna a gente mais propenso a gastar, a se endividar. A gente não sente o peso da transação. Exato. E com as criptomoedas que você mencionou, a coisa vai a um nível ainda mais radical. A fé não é nem mais no governo, é no algoritmo. A distância entre o símbolo abstrato de riqueza e o trabalho ou o valor real que ele supostamente representa, nossa, nunca foi tão grande. É a tautologia dinheiro é dinheiro levado ao extremo. O valor do Bitcoin é o valor do Bitcoin. É um sistema de crença quase perfeito, completamente autorreferente. Miller ficaria horrorizado
e, ao mesmo tempo, fascinado. Mas, por outro lado, será que ele não subestimou um pouco a utilidade dessa abstração? Afinal, a economia global moderna seria impossível com saquinhos de moedas de ouro? Sem dúvida. E ele não era um ludita, não. Ele não propunha voltarmos à Idade Média. A crítica dele é mais sutil. É sobre o que a gente perdeu no caminho. Certo. A abstração trouxe eficiência, mas nos custou uma conexão com o valor real das coisas. Ele sentia que essa desconexão nos tornava mais ansiosos, mais neuróticos, sempre lidando com fantasmas e símbolos em vez de lidar com a realidade concreta. E, por falar em concreto, o mais legal é que o Miller, apesar de toda essa crítica pesada, ele não era um cara que odiava o dinheiro. Pelo contrário, ele revela um lado quase infantil de celebração de um aspecto bem específico. Ele diz: ter dinheiro no bolso é um dos pequenos, mas inestimáveis prazeres da vida. É verdade, né? E ele faz questão de frisar que a alegria não está na riqueza acumulada no banco, mas no manuseio, do prazer tátil de ter algumas notas e moedas no bolso. Sabe que isso é verdade. Eu raramente ando com dinheiro vivo, mas quando pego numa nota ou recebo um troco em moedas, tenho uma sensação diferente, mais real do que simplesmente ver um número mudar no aplicativo do banco. Sim. É algo que a gente até esqueceu que existe. E esse ponto do Miller é a chave para entender a distinção que ele faz entre dinheiro e riqueza. Dinheiro, para ele, é essa ferramenta tangível para ser usada no dia a dia. Riqueza é o conceito abstrato, os números na conta. E essa, sim, é a fonte da ansiedade, da podridão branca. Então o prazer está no meio circulante, na ferramenta, não no fim em si mesmo, que é o acúmulo. Precisamente. E essa preferência pelo tangível leva ele a fazer uma crítica ferrenha ao conceito de preço. Ele considera o preço uma abstração vazia, se a moeda que o define não for estável, se o valor pode evaporar de um dia para o outro com a inflação. Ele chega a dizer que o pensamento monetário moderno, baseado nessas abstrações flutuantes, e aqui ele cita Isaac Newton para dar mais peso, é um vácuo absoluto. É como construir castelos de areia. O que nos leva à pergunta final. Se acumular é uma doença e a abstração é um perigo, qual é, então, o jeito certo de lidar com o dinheiro? A resposta dele é, de novo, incrivelmente moderna. Ele descreve perfeitamente o que hoje os psicólogos chamam de esteira hedônica, décadas antes do termo sequer existir. Sim, o exemplo que ele usa é ótimo. Ele diz que um homem que tem dinheiro para comprar um Ford, imediatamente passa a desejar um Packard. O que tem o Packard sonha com Rolls Royce e assim por diante. Uma corrida sem fim. Uma corrida sem fim que não leva a lugar nenhum. É a armadilha do desejo. A ideia de que só mais um pouquinho vai trazer a felicidade que nunca chega. E ele conclui com uma observação que é pura sabedoria de vida. Os milionários que ele conheceu raramente eram felizes. Estavam sempre preocupados em manter ou aumentar a riqueza. A felicidade para ele estava no meio termo. Ter o suficiente para comer e dormir bem sem preocupações. E com um trocado no bolso para os pequenos prazeres táteis da vida. E isso amarra tudo. Se o problema é o acúmulo, a estagnação, a solução só pode ser o fluxo, a circulação. É aí que ele chega ao seu grande manifesto sobre o propósito do dinheiro. Exato. A filosofia final dele é que o dinheiro não foi feito para ser um símbolo estático de segurança para um futuro que nunca chega. O verdadeiro e único propósito dele é ser uma ferramenta dinâmica para viver o presente. O valor está no uso. O valor dele não está em ser guardado, mas em ser trocado, em ser usado para gerar experiências, para facilitar a vida, para circular. E ele termina com a frase mais direta e poderosa do ensaio. A última coisa que lhes ocorreria aos ricos seria gastá-lo. E, no entanto, essa é a principal satisfação que o dinheiro proporciona. E ele conclui, quem tem dinheiro, que o coloque em circulação. É uma filosofia de rio, não de represa. Que jornada! Começamos com o dinheiro como um deus, uma fé cega que sustenta o mundo. Passamos pela capacidade dele de nos adoecer por dentro, como a podridão branca do cerne, quando transformamos em obsessão. Vimos como ele se tornou um fantasma, um símbolo abstrato cada vez mais distante da realidade. E, no fim, o Miller nos convida a resgatá-lo, a trazê-lo de volta para o bolso, para a mão, como uma simples ferramenta para viver melhor o agora.
É impressionante como essas ideias de quase 90 anos parecem um diagnóstico preciso do nosso tempo, de ansiedade financeira, consumo infinito e dinheiro digital. Sem dúvida. Ele nos deixa com uma provocação que vai muito além das finanças. E partindo dessa ideia central dele, de que o melhor uso do dinheiro é a circulação, talvez a gente possa levar essa reflexão um passo adiante, para além do texto. Se o dinheiro é uma forma de energia que só ganha valor real quando flui, quando é trocado e usado para criar algo no mundo, o que acontece com a nossa própria energia pessoal? Nossa criatividade, nossos talentos? O que acontece quando a gente acumula tudo isso por medo, quando guarda para o momento certo, em vez de colocar em circulação no mundo através das nossas ações, das nossas paixões? Talvez a estagnação seja a podridão branca de qualquer tipo de potencial. Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.